Um desafio. Ser mãe é você se reconhecer outra pessoa, só que uma outra pessoa muito melhor. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Mentira. É mentira. Eu não sei ser mãe. Eu preciso aprender. Eu me sentia rejeitada pelo meu filho. Eu sou mãe, só que eu sou uma mãe diferente. A minha maternidade é diferente. A gravidez primeiro, ela chegou para mim muito mais com o peso da responsabilidade do que com o peso do amor. O amor, ele veio surgindo gradativamente. Tudo começou quando eu comecei a atender, né? Na residência, viver o mundo da pediatria. E aí depois eu comecei a fazer consultório ainda como residente, né? No final da residência eu comecei a atender e comecei a fazer o trabalho na internet, né? Então, desde a residência que eu comecei a criar conteúdo na internet. Então eu fui descobrindo, porque quando você está no hospital, só naquele negócio ali, médica ali, paciente doente e tal, a gente não tem a dimensão do real do dia a dia, por exemplo, de uma mãe. Então foi quando Deus quis, né? Ele nos trouxe o José no início de 2025, né? A gestação, eu engravidei em fevereiro de 2025, mas eu comecei a tentar em 2023. Eu não esperava que ia ser tão rápido, porque na primeira tentativa, meu marido já quis fazer o teste, mesmo a gente tendo combinado que ia ter paciência, né? Um amigo encontrou com ele no corredor e falou que tinha sonhado, que eu tava grávida. E aí nem sabia de nada que a gente tava tentando, nem nada. Só falou que tinha sonhado, que ele ia ser pai, que eu tava grávida. E aí ele disfarçou, mas quando chegou em casa, já chegou com o teste pra fazer. E realmente eu tava grávida, então foi assim que a gente descobriu. Eu não imaginava estar grávida. Quem suspeitou que eu estivesse grávida foi meu marido. Ele me perguntou: tu não tá grávida? Eu digo: não, que jeito, não tô grávida. Ele comprou o teste. Eu achei que era só um atraso menstrual e ele comprou o teste, me deu o teste. Eu fiquei com medo de olhar. Foi ele que olhou, inclusive, e me falou que eu tava grávida. Ele ficou muito feliz. Eu fiquei assustada. Eu tenho aquele complexo ainda de gravidez na adolescência, sabe? Porque a gente parece que nunca tá preparada, sabe? Sempre a gente quer tudo perfeito, quer tudo no lugar, quer tudo certinho, né? A minha gestação, ela foi ultra planejada. Eu já quero engravidar desde 2021. Só que, enfim, muito jovem, tava fazendo residência e tudo mais, então ainda não dava. Em janeiro a gente começou a tentar. E aí, logo em seguida, a gente engravidou em março, daí descobri comecinho de abril. Descobri na quinta e no domingo era aniversário dele. Fiz uma caixinha com uma naninha, com o testezinho, escrito grávida, e contei pra ele e falou: eu sabia! Eu tinha certeza que ia vir agora! Eu nunca quis ser mãe, por incrível que pareça. Eu até casei com meu marido, eu brinco que a gente quase fez um relatório e autenticou no cartório que a gente não queria ter filhos. Mas eu acredito que chegou um momento que, depois de alguns anos de casados, a gente olhou um para o outro e falou: olha, eu acho que a gente precisa pensar em aumentar a família. Não foi planejado, não foi nada planejado, na verdade. Eu descobri que estava grávida com 19 anos. Eu tive um enjoo e descobri, assim, pra mim foi um choque. Eu chorei muito, passei a noite inteira, assim. Meu Deus, a minha vida acabou, né? Quando eu fiz o teste, eu não acreditei. Eu chorava, eu ria e eu fiquei assim, meu Deus, e agora? E meu esposo, ele sempre trabalha assim em cidades mais longínquas, né, de onde nós moramos. Então ele sai para trabalhar pela manhã e ele só volta no fim do dia. Mas nesse dia, o meu esposo esqueceu o capacete em casa. E aí, quando ele abriu a porta, eu estava com o teste de gravidez na mão, chorando. E ele olhou para mim: o que está acontecendo? Eu falei: estamos grávidos. E ele falou assim: eu vim buscar um capacete, eu estou saindo com o filho. Nós estávamos prestes a fazer uma peregrinação do Padre Hells. Era 4 da manhã. E aí eu acordei assim, vou fazer, tô com o teste aqui. Então, eu descubro, né, acordo meu marido. A gente fica meio assim, meu Deus, eu tô grávida, e agora? Uma mistura de medo, de surpresa, a vida muda. Então, acho que também é um marco muito importante, assim, né?
que é algo que o que era antes uma ideia se torna algo concreto, né? Eu fui correr, foi a minha melhor corrida, meu melhor pace, mas depois eu quase desmaiei. Aí Thiago ficou assim, tem alguma coisa errada. Aí fui pra academia, quase desmaiei de novo. Ele fez, rapaz, você vai fazer um exame de gravidez. Fiz o exame, achei que não tava grávida, tava em reunião do escritório, a mensagem chegou. E eu falei, vou abrir porque vai dar negativo, né? Quando eu abri, no meio da reunião, eu comecei a chorar. Tipo, parecia que eu não sabia ler. Não acreditei que eu tava grávida. Fiquei desesperada. Fiz, e agora a minha vida? O que é que vai acontecer? Foi muito difícil para eu conseguir aceitar a gestação. Eu demorei muito, na verdade, eu só consegui aceitar com quase 6 meses, 7 meses, com a ajuda de terapia. Porque eu não conseguia me sentir feliz, me sentir bem. Eu não aproveitei grande parte da minha gestação. Eu sempre fui uma pessoa com senso de responsabilidade muito grande, sabe? Então, a gravidez primeiro, ela chegou para mim muito mais com o peso da responsabilidade do que com o peso do amor. O amor, ele veio surgindo gradativamente à medida que a barriga foi crescendo, à medida que eu fui sentindo o bebê, mas no início era muita responsabilidade o que eu sentia. Nosso mundo muda completamente, né? A partir do positivo, automaticamente seu mundo já muda. A forma que você vê o mundo também já muda, porque você sabe que você está gerando uma vida. Eu sentia como se eu não soubesse praticamente nada e eu ia ter 9 meses ali pra cuidar de uma criança de verdade. E assim, é muito difícil no começo, né? A adaptação. Porque você precisa entender sobre a gestação, você precisa entender sobre as mudanças, você precisa mudar a sua alimentação, mudar a sua rotina, você precisa entender sobre o bebê, sobre como cuidar de um bebê, você tem que estudar muita coisa. Você pensa em que tudo que você faz pode afetar aquela criança que está sendo gerada ali. E é um misto de emoções. Eu falo que a cada consulta com o Juan era um troço no meu coração. Porque você fica apreensiva de como vai ser o exame, se vai ter alguma má formação, e ao mesmo tempo você não quer pensar nisso. E a gente não para pra pensar o quanto a gravidez realmente é uma coisa muito delicada, né? Você pode simplesmente voltar pra sua casa sem o seu neném depois do parto. Aquela preocupação, se a gente vai dar conta. Tipo, meu Deus, será que eu vou dar conta de criar uma pessoa, de criar um ser humano, de educar? Será que como vai ser minha vida agora? Que a gente cria toda aquela expectativa. Existia um mundo de dúvidas e de coisas até assim cruéis, desafios, enfim, que toda mãe passava e que eu como médica não tinha noção daquilo ainda. Eu comecei a aprender isso atendendo, convivendo e respondendo dúvidas de vocês na internet. Foi principalmente a internet que me abriu esse mundo de que as mães precisavam de algo mais, de não só um médico que cura quando um bebê está doente. De que elas precisavam de mais atenção, de que elas precisavam de mais cuidado, de que não era só sobre o bebê, que era sobre uma família, que era sobre uma mãe, que era sobre, para o bebê estar bem, a mãe tem que estar bem, que era sobre uma infinidade de coisas do dia a dia e cotidiano, que faz diferença também, que importa também. E na medicina a gente não aprende isso, infelizmente. Eu via que aquilo ali não era o normal, não era uma mera obrigação em estar nas redes sociais ou divulgar o trabalho médico. Eu vi que realmente era um prazer que ela tinha em transmitir conhecimento, falar com outras pessoas, ajudar outras mães através da rede social. Então eu vi que realmente aquilo ali era genuíno. Tinha muito potencial, porque tudo que você faz com amor, com apreço, tem potencial para ir muito longe, para crescer bastante. Eu fui descobrindo esse padrão de coisas que se repetem e que acontecem praticamente em todas as casas e com todas as mães, que no fundo é insegurança. Eu fui descobrindo isso aos poucos, mas o padrão é assim, é medo, é insegurança do novo, da descoberta, de cuidar, né, de um filho. Eu fui descobrindo que essas mães não tinham acesso à informação de fato. É muito ainda médicos detentores do conhecimento ali e na consulta é isso e aquilo que tem que fazer e acabou, sem muita explicação, sem muita orientação, só olhando para a doença, sem olhar para o todo, né? Saúde não é só a ausência de doença. Vai muito além disso, é bem-estar. E aí, quando a gente fala de pediatria, envolve a família inteira. E aí é um misto de falta de informação, mais crenças culturais
antigas, que perduram e que perturba essa mãe. Ou seja, o padrão era uma mãe desinformada, insegura, com medo e ainda recebendo um bocado de palpite. Antes da Rede Apoiar, a gente tinha o objetivo, a ideia, o sonho de construir algo que fosse além dos consultórios, que divulgasse o conhecimento de Dani para além, algo que ela não conseguiria fazer no 1 a 1 o tempo todo. Então a gente pensava, um curso com aulas gravadas, o que a gente pode fazer? Então começou, né, o movimento começou a acontecer, eu respondendo caixinha já todo dia, e aí veio a ideia, né, ele teve a ideia da gente começar a realmente, de fato, empacotar, né, aquilo ali que eu já fazia de forma gratuita, aberta, para ser uma coisa mais direcionada ali, para a gente conseguir realmente atingir de fato ali, pegar famílias ali e transformar aquelas famílias. Então o Bebê a Bordo foi o nosso, vamos dizer, o projeto piloto da Rede Apoiar. Foi o primeiro projeto que a gente parou, sentou, pensou, vamos, né, produzir, elaborar aqui um produto digital para a gente conseguir, né, atingir mais pessoas e tudo mais, e continuar crescendo, e enfim. Então o Bebê a Bordo foi os primórdios da Rede Apoiar, de fato. Acho que foi um dos primeiros testes aí da minha vida no digital. Foi muito bom ter começado com o Bebê a Bordo. Conseguimos alunas, né? Foram 7 alunas que acreditaram em mim. Eu nunca vou esquecer o Bebê a Bordo, porque no meio do Bebê a Bordo eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi quando meu pai sofreu um acidente. E a gente estava no meio da mentoria. E aí, em agosto, meu pai foi atropelado, um acidente grave, né? Fraturou as 2 pernas, teve um traumatismo craniano, foi direto para UTI. Foi a única vez na minha vida que eu fiquei afastada das redes sociais até hoje, que eu realmente não tinha nem vontade de pegar no celular, enfim. Passei 17 dias dentro do hospital com meu pai, sendo a acompanhante principal dele. Eu lembro desse dia perfeitamente. Eu dei aula em casa, outra pessoa foi dormir com meu pai, eu fiquei em casa, os encontros eram à noite e eu fiz a aula, mesmo passando por tudo isso. E poderia dizer assim, nossa, mas não precisava. Precisava. Foi um alívio para mim ter feito, foi sabe, lembrar de quem sou eu e do meu propósito ali, apesar de tudo que estava acontecendo. E ter o contato com as meninas ao vivo também foi ótimo, né? E no final a gente conversou, a gente bateu papo, elas perguntaram também, né? Eu contei o que estava acontecendo, a gente teve aquela interação ali. Foi bom pra mim também, sabe? Eu naquele momento recebi também um suporte, recebi também um apoio emocional que eu precisava, do que eu tanto falo, né? Que vocês também precisam, que toda mãe precisa. Então foi uma troca de apoio ali que eu nunca vou esquecer. A gente encerrou o Bebê a Bordo, assim, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu fiquei muito contente de ter dado certo. A gente passou por um boom, né, na rede social. Até então era só o Instagram. E a gente, nossa, aquilo animou a gente demais. E aí o Bebê a Bordo tinha dado certo. E aí a gente pensou, vamos então para uma coisa maior. Porque até então era eu, Juan e Isabela, minha cunhada, que fazia absolutamente tudo. A gente pensou, vamos tentar fazer algo maior e procurar outros profissionais para realmente a gente profissionalizar isso e tal, né? Embalar outro produto ainda melhor do que o Bebê a Bordo, tererê, tarará. Então a gente foi, procurou, né, agência, conversou, pensou, fez o investimento, e aí gravamos tudo e tal. O Bebê a Bordo tinha sido ao vivo, não, vamos gravar, tudo lindo, maravilhoso, não sei o quê. Aquela mega produção, assim, foi a primeira vez que eu passei por uma mega produção na minha vida, né, e tipo, vai gravar na agência, e teleprompter, e anúncio, e não sei o quê. Então, assim, se a expectativa do Bebê a Bordo já tinha sido grande, vocês não têm noção da expectativa que foi criada com esse segundo produto. O lançamento foi na época do Congresso Brasileiro de Pediatria. Eu viajei para esse congresso preocupadíssima, e tem que postar isso e aquilo, e não sei o que, e tem que falar isso e aquilo, e caixinha, e nananã. Então, assim, todo mundo, né, o pessoal da agência, a Isabela, todo mundo ali. Nossa, foi cansativo,
extremamente cansativo. Só que o grande problema foi que, por ser algo tão maior, por ser algo tão grande, a minha expectativa foi proporcional a isso. A minha expectativa foi muito maior, a minha expectativa foi muito grande. E aí é outro dia também que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi a minha primeira grande frustração. Não deu certo. Não deu certo. As pessoas não gostaram, não entenderam, houveram prejuízos, a gente ficou de queixo caído. Como assim? A gente tinha um coração cheio de expectativas para ajudar as famílias, para fazer algo legal e não deu certo. Fizemos a live, muita gente, foi massa e tal, lançamos. 0 vendas. Ninguém acreditou naquele produto. Ninguém confiou naquilo ali que eu estava prometendo. Eu fiquei muito triste, gente. Muito, muito. Só Juan viu isso. Ninguém mais viu essa versão Dani tão frustrada, arrasada. Tudo tinha sido em vão. Foi uma sensação, assim, horrível. Eu lembro que eu fui deitar. Assim, pra dormir. Eu não sabia nem o que pensar, porque minha vontade naquele momento era desistir de tudo. Não queria mais nada. Foi muito ruim. Senti que tudo tinha sido em vão, sabe? Tanto trabalho, tanto esforço, tanta dedicação. E eu acreditava muito naquilo que eu estava fazendo. Como eu acredito até hoje. Mas as pessoas não acreditaram. Em relação a essas coisas assim de produto digital, como isso não é nossa vida diretamente, então assim, nós somos médicos, nós temos nossa formação, a rede social é uma forma de amplificar nosso trabalho e a gente já tinha muito claro o nosso propósito qual era. Existem vários meios de chegar ao nosso objetivo final. Então aquele era uma primeira tentativa, né, de criar um produto, de conseguir conectar com outras mães de forma online, através do digital, pessoas em outros locais do país, outros países também. E se não fosse daquela forma, seria de outra. Eu tinha que seguir a vida normalmente. Eu tinha que abrir caixinha e tirar dúvida de novo, que era minha obrigação fazer isso. Mas, sem sombra de dúvidas, foi uma frustração muito, muito, muito grande e deu um pouquinho de trabalho para eu me reerguer, recuperar a minha autoestima, a minha autoconfiança, de continuar fazendo aquilo que eu acreditava ali. Juan já estava, acho que poucos dias depois, ele já estava assim, não é porque foi do jeito errado, não é porque você não é boa, não é porque o conteúdo não é bom, não é isso. É porque a gente embalou do jeito errado, é porque a gente fez do jeito errado e tá tudo bem, a gente vai descobrir o jeito certo. E aí eu fui aceitando, vamos dizer assim, né, aquilo ali e entendendo que fazia parte também. Então eu estava muito tranquilo em relação que aquela era a primeira tentativa, era um primeiro experimento e que se não desse certo, haveriam próximos que a proposta era muito boa, era muito genuína, Dani gosta muito do que faz, então se não fosse no plano A, no plano B, no plano C, era só não desistir que realmente a gente ia conseguir nosso objetivo, que era criar realmente um produto, uma comunidade para reunir pessoas que tivessem ali o mesmo objetivo, os mesmos ideais que a gente. Foi quando a gente mudou a rota. A gente pensou de novo e bateu a cabeça em alguns momentos para entender o que a gente podia oferecer para essas mães. Eu queria muito algo maior. Eu queria muito algo que eu conseguisse atingir milhares de mães. Eu tinha atingido 7 com o bebê a bordo. E eu ficava pensando, a gente fala dos números, mas para mim não são só números. São pessoas de verdade, são famílias. E eu sabia que eu podia ajudar essas pessoas. Eu tinha certeza disso. A frustração deu aquela balançada. Poxa, será que eu não sei? Será que eu realmente não consigo? Mas em seguida veio a força de entender que sim. Estar em comunidade é muito positivo, tanto para a gestação quanto para a maternidade ali
nos primeiros anos. Inclusive, você tem acesso disponível aí gratuitamente na internet de vários trabalhos científicos mostrando a importância de você estar em grupos de apoio, você conviver com pessoas na mesma fase de vida que você, na gestação ou na maternidade. Então, grupos em geral funcionam muito bem, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista prático mesmo para as tarefas e para as decisões do dia a dia. Então, o nosso desafio era criar num ambiente digital uma comunidade, reunir essas pessoas e filtrar ali as informações principais que a gente ia colocar ali. Hoje a gente vive a era da informação, então inteligência artificial, Google, tudo está muito fácil, YouTube, você tem vídeos de tudo, qualquer coisa que você queira pesquisar, você tem diversos conteúdos aí. Então, nosso desafio era filtrar tudo isso e colocar em um local só, um ambiente único que a pessoa pudesse confiar e consultar ali o que ela precisasse para as diversas fases ali da gravidez e do pós-parto, da maternidade ali nos primeiros anos. Eu acho que sim, as nossas mães elas fazem o melhor que elas podem com o que elas tinham de informação nos anos 90, mas tem coisas que eu gostaria de fazer diferente. A gente sabe que a internet, infelizmente, tem uma enxurrada de informações, muitas vezes que não são verdadeiras. E é muito difícil hoje você saber onde você vai buscar a informação correta. Ainda mais com as blogueiras hoje em dia, né? Só, ai, tenebroso. Se eu não tivesse acesso a essa informação, sabendo o que é o correto, o que é o ideal, gente, eu acho que eu já teria feito um monte de coisa errada. Já teria dado mingau para ela. Já teria chupeta. Simplesmente porque eu estaria ouvindo a opinião das pessoas e não aquilo que realmente é o ideal, o que é preconizado para ela. O meu receio era o contrário, era receber informações e não saber filtrar. Então, eu tenho essa sorte de ter acesso, né, a muitas informações, ter acesso ali internet, redes sociais, mas o meu receio maior era realmente não saber como lidar com aquele tanto de informações para entender o que realmente importava ou não, sabe? E se a gente não tiver realmente amparada de boas informações, a gente acaba vivendo tudo aquilo, porque na hora do desespero, minha filha, você vai atrás de qualquer coisa que te digam. Eu conheci ela por um vídeo que eu falei assim, eu não suporto essa mulher. Foi um vídeo de berço, porque eu tava montando o quarto dele, e aí eu comprei um berço e minha amiga foi me mandar um vídeo que ela falou assim, não vai usar o berço. Eu falei, que mulher chata, ela não sabe de nada. A minha maternidade é muito baseada em informação e, consequentemente, eu tenho uma maternidade muito tranquila. A morfológica, eu já sabia o que esperar. Então, o que a médica tinha que me dizer? Eu já sabia, e aí eu consegui ver que a médica realmente fez uma boa morfológica. Então, eu acho que a base para uma maternidade boa é a informação. Meu pai, minha mãe, né, louca, assim, que eu dizia assim, ai, meu filho vai nascer. Eu queria muito parto normal. E eu dizia assim, eu não vou dar banho nele na maternidade. E ele assim, ai, mas ele vai ficar sujo, vai ficar com ele sujo. Eu digo, vou, porque é mais saudável, evita muita coisa, aquilo ali protege o neném. Tudo que eu sempre fiz na minha vida foi com um objetivo muito claro na minha cabeça. Metas muito claras, conquistas que eu queria muito claras. Eu não comecei por começar, eu comecei com a cabeça de que eu iria até conseguir. A minha cabeça sempre esteve direcionada e todo o meu esforço de dedicação, de estudo, sempre foi unindo forças para alcançar esses objetivos. É uma grande dor da maternidade. É a questão do medo, do receio, de não saber em quem confiar, em você receber muitos palpites de familiares, de conhecidos e até de pessoas na rua sobre o que fazer, o que comprar. Então acaba que a gestante e a mãe sofrem muito com isso. Então acabou que esse formato trouxe uma solução muito grande para esse público, que é você estar em um local de confiança, com profissionais atualizados, com informação de qualidade, que você possa confiar e ainda compartilhar e trocar experiências com outras pessoas que vivem a mesma fase que você. Então juntou ali a solução para esse problema, para essa dor desse perfil. A gente não quer nunca fracassar, ninguém quer fracassar. Nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum profissional, ninguém quer fracassar. Essa palavra é forte, inclusive, muito forte. Mexe com a gente. Mas aquilo me ensinou muito, sem sombra de dúvidas, me ensinou muito sobre a vida, e também sobre a maternidade. Porque quando
aconteceu, eu tinha um monte de mãe ali que estava querendo ajuda. Eu tinha várias mulheres ali que falavam comigo o tempo inteiro e que precisavam de ajuda e que o objetivo delas era justamente não fracassar como mãe, que elas queriam ter sucesso como mãe, que elas queriam aprender e ter segurança e ter certeza do que elas estavam escolhendo e fazendo com os filhos dela. Então, o fracasso, no final das contas, para mim, foi de onde veio mais força. A rede é engraçado. Veio pouco tempo depois do fracasso. E aí foi ideia de Juan, isso eu falo abertamente também. A ideia do que é a Rede Apoiar não foi minha. E ele falou, você tem que criar e alimentar uma comunidade com essas mulheres que querem aprender com você. E no início eu resisti um pouquinho de tipo assim, de criar logo, vamos dizer assim, de dar a cara a tapa de novo logo, sabe? Vamos dizer assim, tinha acabado de receber uma tapa na cara e tentar de novo, mas ele insistiu. Ele insistiu e aí eu não vou mentir também que nesse momento a expectativa já não foi tão grande. Quando a gente pensou na ideia do que viria a ser a Rede Apoiar, eu, Juan e Dani, passamos uns 2 dias pensando em qual seria esse nome. Hoje a gente ficou, e agora? Como é que vai ser o nome? Como é que vai ser o nome? E aí antes do nome foi muito bom, e é bom explicar isso, porque não foi assim, a gente viu um nome e vamos fazer isso. Foi o oposto. Veio a ideia, o que a gente quer de verdade então com esse novo produto? O que a gente quer entregar? O que a gente quer transformar? Começamos a chutar alguns nomes, então, Nova Maternidade, Comunidade de Mães, sabe? Nomes ruins que a gente ficava, não sei. E aí eu me lembro que a gente saiu para almoçar um dia e ainda nessa tentativa de achar o nome ideal do que seria essa comunidade de mães, com aulas de Dani, com encontros ao vivo, que divulgasse informação, que desse autonomia no maternar para outras mulheres. Bom, elas precisam de uma rede de apoio. E aí depois de pensar em tudo que a gente queria, e esse nome Rede de Apoio apareceu o tempo inteiro, o Juan falou, Rede Apoiar. Simples. E na hora que ele falou, foi assim, é isso, perfeito, é exatamente isso. É uma rede, é uma comunidade de mães que têm o mesmo objetivo, que querem a mesma coisa e que precisam de apoio de inúmeras formas possíveis. Rede Apoiar. A Rede Apoiar foi o que a gente pensou desde o início, mas mesmo assim ela nos surpreendeu em tamanho e em capacidade de mudar de verdade a vida das mães. O que eu sabia que seria muito desafiador também, pelo formato que a gente escolheu, porque ao contrário do Maternidade Sem Culpa, que estava tudo pronto, tudo gravado, só você quer, toma, tá aqui. Não, a Rede Apoiar teria que ser construída. Ela teria que ser construída com muito esforço, passo a passo, dia após dia, para que ela atingisse o objetivo que a gente tinha pensado quando a ideia surgiu. Mas eu comecei a acreditar muito na ideia da Rede Apoiar. Isso aqui vai dar certo. E deu. E como deu. Hoje a Rede Apoiar, eu falo hoje, quem entra hoje tá lindo, a Rede Apoiar tá pronta para vocês. Mas quem acreditou em mim e na Rede Apoiar lá no começo, a Rede Apoiar não era nada. A Rede Apoiar era eu prometendo que ia guiar vocês para uma maternidade mais leve. Então, as pessoas que acreditaram de cara, e aí, quando a gente lançou, eu falei da expectativa, aí foi só felicidade, porque foi totalmente o oposto, né, do lançamento anterior, porque foram muitas vendas e muitas pessoas acreditando naquilo ali, então eu fiquei assim extremamente feliz e aquilo me deu mais disposição ainda para me dedicar horrores, para criar de fato a Rede Apoiar agora com aquelas pessoas que acreditaram em mim. Então eu tenho depoimentos até hoje guardados aqui, eu não apago, eu não consigo apagar. E eu tenho depoimentos dessas primeiras pessoas lá em 2022, há 4 anos atrás, que acreditaram no que seria um dia
a rede apoiar como ela é hoje? Eu gosto de pensar naquela frase de caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar. E a Rede Apoiar foi se fazendo ao longo dos anos. Não só por Dani, por Juan ou por mim no backstage, mas por cada família que fez parte dela também. Gente, vocês não têm noção. Acabei de abrir o grupo da Rede Apoiar pra ler. Tô emocionada de verdade. Uma mãe que entrou semana passada na Rede Apoiar, que vai voltar a trabalhar semana que vem, e tava desesperada porque não sabia ordenhar. Ela acabou de mandar o depoimento dela no grupo. Quer dizer, mandou ontem, né? Eu tô vendo agora. Ela ordenhou 200 ml de leite na mão, sem bomba, depois de assistir minhas aulas. Vocês têm noção disso? Surreal, surreal. Ela deu um depoimento lindo. Vou colocar aqui no próximo story pra vocês verem. Mas eu fico tão feliz, tão feliz de ver essas histórias. E de saber que eu faço parte disso, né? É demais. E isso aqui não tem nem palavras, assim, pra descrever. Essa mulher, o mérito é dela, inclusive. O mérito não é... Eu brinco quando elas mandam mensagem pra mim. Mulher, o mérito é seu. O parabéns é pra você. Você que se dedicou, você que acreditou, você que estudou, você que foi lá e fez. Eu tô aqui só como auxílio. É impossível, né, não ficar emocionado, não ficar feliz quando você realmente ama o que você faz. Quando eu falo pra vocês, eu amo o que eu faço. Eu amo ensinar mulheres a ordenhar pra isso. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Mentira. É mentira. É mentira. O primeiro choro você não sabe do que é. A criança é muito pequena, então você não sabe, entendeu? E você fica aquela coisa assim, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser mãe. Você não tem como, gata. Você nunca viveu aquilo, entendeu? De repente eu escuto de uma médica dizendo que eu posso ficar tranquila, né? Que todo mundo pode amamentar. Então, assim, me senti abraçada. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando descobri que estava grávida foi entrar na Rede Apoiar. Preciso de alguém que me diga pelo menos o básico para fazer essa criança sobreviver, gente, porque eu não sei como é que eu vou fazer isso. E aí, inclusive, foi onde eu conheci a Rede Apoiar. Então, além de tudo, mesmo antes de decidir que ela seria pediatra também da minha bebê, primeiro eu entrei para a Rede Apoiar. Diferente dos livros, que quando a gente lê, é aquilo e acabou. Então, é algo que, assim, é legal tirar as informações de uma fonte só, às vezes, assim. Porque aquela fonte já é alimentada com várias outras fontes, e fontes de qualidade. Então, é como se passasse por um filtro, e a doutora Dani e os convidados passam pra gente de uma forma mais simples possível. Então, eu acho que pra gestação e pra maternidade, que as mães, principalmente, não tem muito tempo, é o melhor caminho, assim, porque ouvir uma aula é muito mais, às vezes dá pra encaixar muito mais na vida, no dia a dia, às vezes, do que parar pra ler, enfim. Eu tinha medo de não conseguir amamentar. Então, assim, na minha cabeça eu tava que eu não ia conseguir amamentar, porque todo mundo falava que amamentar é difícil, que amamentar é um desafio, que amamentar dói. Então, meu medo, eu já fui com medo. E já fui na cabeça que eu ia ter dificuldade de amamentar. Então, esse foi um ponto principal. Foi as principais aulas que eu assisti mesmo, foi da amamentação, para poder ali tentar entender e desmistificar tudo isso sobre a amamentação. Meu bico do peito, ele é daquele formato reto, então meu filho não pegava. E aí ele pegava tudo, né? Eu dava dedo, dava chupeta, dava mamadeira, dava qualquer coisa e o menino pegava, mas o meu peito não. Então eu comecei a achar que o problema era comigo, que eu não conseguiria amamentar, que ele me rejeitava. Na verdade, assim, eu acho que o maior sentimento que eu tinha era de rejeição. Essa fase de puerpério é uma loucura, a mulher, ela inventa mil coisas na cabeça. E quando eu vi meu filho se acalmar em qualquer colo de qualquer pessoa, menos o meu, aquilo ali foi muito difícil. Ainda mais com todo o processo que eu tava passando, com toda a culpa e julgamento que eu colocava em cima de mim. Então, além de toda a carga da mudança brusca de vida que eu tive, eu também tive que lidar com a minha cabeça, que estava trabalhando contra mim. O meu maior medo era a amamentação, porque eu queria muito amamentar, muito mesmo. Era meu sonho amamentar. Tinha receio disso, de não conseguir, né? Então, e era muita informação, né? Convenhamos. Não é só estudar, né, também tinha todas as técnicas para fazer e tudo mais. Então, quando eu vi aquele mar de informação, eu falei, meu Deus, e ainda não é só isso, né? Na internet hoje tem muita coisa. E se você for levar em consideração todas as coisas, você pira. Então, desde o começo eu sabia que eu queria algo que eu precisava um norte, né? Que eu não ia ficar vendo várias coisas. Meu filho teve suspeita de APLV.
no primeiro mês. Gente do céu, por que falar do filho faz a gente chorar tanto, né? Ele teve baixo ganho de peso. Isso me assustou muito. Então, a Yara me ajudou muito, porque ela responde de acordo com o conhecimento de Daniele. Então, muitas perguntas que às vezes eu não conseguia fazer na consulta, porque a cabeça estava cheia, ou não queria ficar perturbando a Daniele toda hora no WhatsApp, a Yara me respondeu. Me ajudou a entender melhor sobre a PLV, me ajudou a entender melhor como fazer a dieta, como cuidar do meu filho. O que pegou mais mesmo era que a gente acordava muito, muitas vezes, né? Eram muitos despertares. O que foi essencial, na verdade, foi entender que realmente é um bebê, é um ser humano ali em construção, que está aprendendo a conviver com o mundo e que não existe uma receita, não existe uma receita de bolo, que na verdade muitas vezes é vendida. Eu idealizei um parto normal, me preparei para isso. Fiz de tudo, né? Contratei uma doula, tive uma assistência boa. Só que acabou que o parto não foi do jeito que eu queria. E aí veio um sentimento muito grande de frustração. E uma das aulas que eu assisti, que foi, assim, fundamental para me tirar de um poço que eu estava caindo, assim, foi a aula do psiquiatra falando sobre saúde mental. Quando eu assisti aquela aula, eu falei, cara, eu não estou sozinha. Assim, foi realmente um bálsamo para mim. De respirar e falar, cara, existe uma luz no fim do túnel e eu vou conseguir sair dessa. Então, hoje, depois de 5 meses, eu posso olhar para trás e ver assim, eu consegui. Meu filho Enzo, ele está sendo investigado para a PLV. E o que me chamou a atenção foi que desde o nascimento eu estranhava a aparência das fezes dele, do cocôzinho dele. E como eu já tinha assistido às aulas, né, sobre a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, eu já sabia que tinha alguma coisa estranha. Então, eu que fiz essa identificação, eu que percebi o que estava acontecendo, eu que fui até o médico, eu que mostrei, olha, eu acho que tem alguma coisa aqui que não está legal. Foi muito angustiante, assim, né? Então, toda vez que ele mamava, ele chorava muito. E a intuição de mãe já estava me falando, tem algo errado, né? Busca ir atrás disso. E muitas pessoas da família até não botavam muita fé. Não, isso é normal, isso é a imaturidade do intestino, isso é cólica, isso deve ser refluxo, né? Vai passar, só que eu sentia que alguma coisa ali não tava normal, assim, né? Impactou tudo, né? Porque não é só tirar o leite derivados da alimentação, você tem que ter cuidado com contaminação cruzada, tem que ter cuidado se você tá usando um utensílio que alguém usou com leite. E como o Pedro também é aleitamento materno exclusivo, no início eu sentia muita culpa, porque era o que eu comia que fazia mal a ele, né? Então mudei tudo, joguei minhas maquiagens todas fora, joguei cosmético, porque no início a gente não sabe qual o nível de sensibilidade daquela criança. E a isso também a rede, eu acho que as meninas ali do grupo também ajudam a gente a pensar assim, do quanto que tu não é menos mãe por precisar requerer a forma, ela pode ser sim um auxílio. Eu acho que a Dani também fala isso quando ela enfatiza, né, que a amamentação ela precisa ser boa para os dois, ela é algo que pode vir a acrescentar. E aí foi o que aconteceu, né? A gente incluiu a fórmula, mas eu segui em amamentação mista. A extração, a ordenha, guardar leite, né, como armazenar, tudo certinho, porque ele sempre foi um bebê muito esfomeado, né, lá no começo, então eu tinha que extrair, né, tinha que ter muita paciência, tinha que complementar, né, no início, então eu tive que dar aquela complementada até o meu leite realmente descer. Foi muito, muito importante ter a parte da amamentação. Para mim, assim, eu falo que sem isso eu não teria conseguido amamentar. Eu fui fazer um ultrassom na 38ª semana, só para ver como que ele estava, e foi constatado que não tinha batimentos. O meu parto, ele não foi um trauma, ele foi o momento mais feliz da minha vida e o momento mais triste da minha vida, porque foi o momento que eu tive o meu filho. Por mais que eu tivesse estudado e que eu tivesse tido o acompanhamento, eu tive algumas complicações físicas e emocionais na amamentação. E aí, além de tudo isso, a minha bebê ela começou a perder muito peso. Sofrendo na minha cabeça, minha bebê está sofrendo, eu não sou o suficiente para ela, pensei logo assim. E a minha médica, a médica dela na época, falou assim, nós precisaremos entrar com fórmula. Eu entrei assim, eu já estava num abismo, eu entrei no outro, eu falei, a minha filha não vai mamar mais. Eu fiz de tudo e não deu certo, e contratei consultora, e tudo, e nada, eu falei, Jesus, não vai dar certo, vai dar certo.
depois que a gente introduziu a fórmula, e ela falou assim, olha, não tá ganhando ainda tantas gramas que tem que ganhar. Eu falei, caramba, mas... Meu Deus, será que todos os bebês no mundo têm que ganhar esse tanto de gramas que ela disse que tem que ganhar? E aí foi quando, novamente, eu assisti a aula de Dani. E ela falou algo que é o que ela sempre fala, né? Ela fala, bebês não são números. E meu marido falou assim, amor, acredita em você, acredita que vai dar certo, acredita que você é o que ela precisa, que o seu leite é o que ela precisa. Não existe leite fraco, não existe leite insuficiente, o seu leite é suficiente para ela. E aí eu falei, bom, então nós vamos juntos insistir nisso. E o Pedro nascer e morrer são dois opostos, né? O Pedro era para nascer, não era para morrer, mas ele morreu para nascer. Busquei entender o que aconteceu comigo. Essa história que eu compartilho não é para colocar medo nas mulheres que estão gestantes ou que vão gestar, porque isso é um evento raro. O que me ajudou foi informação, conhecimento porque fiz tudo certo, tomei as minhas decisões com base no que estudei, com base no que li. Pedro teve o melhor que eu poderia oferecer para ele. A maternidade hoje, infelizmente, ela não é tão leve quanto já foi um dia, né? E quanto a gente imagina que talvez possa ser, a gente se cobra muito. E eu acredito que se na gestação eu tivesse tido esse acolhimento e essas informações, talvez no início poderia ter sido um pouquinho mais leve, um pouquinho diferente. Eu sabia que a gente tinha que estudar muito, mas não tanto. Porque eu tive 2 irmãs, então eu cresci, eu tava ali vendo elas crescerem. Participei muito delas, bebezinhas, de ajudar ali, mas tudo mudou. Então, tudo vai mudando. Então, quando eu fiquei grávida, que a gente foi estudar, a gente viu como realmente tudo mudou. Essa é a pergunta que mais chega no suporte. O que é a Rede Apoiar? E aí eu vou falar o checklist, né? Mais de 90 aulas sobre puericultura, Dani responde, Yara, uma IA que tem o cérebro de Dani lá dentro para responder o tempo que quiser, comunidade de mães, etc, etc, etc. Então, esse é o checklist. Mas, de verdade, explicando a Rede Apoiar, eu acho que é paz. É saber que você tem um lugar que você pode entender o que fazer nas situações difíceis, que você tem orientação clara. Então eu vejo algumas mães falando do desespero, das coisas ruins que vêm com a maternidade. E eu vejo que a Rede Apoiar é essa luz, é essa boia. Às vezes você vai precisar nadar nesse mar imenso da maternidade abraçadas e se cansar, mas você tem uma boia ali. Então a Rede Apoiar é essa boia que está te acompanhando no mar da maternidade. Eu vejo esse símbolo realmente como esse lugar de, olha, você que está perdida, você que está em desespero, você que está sufocado, talvez aí, preocupada com tantas demandas, existe essa boia para te ajudar, essa boia para te resgatar através do conhecimento. A gente vive pensando que a gente precisa comprar cada vez mais cursos, mais informações. Você só vai ser uma mãe melhor se você comprar isso, se você comprar aquilo, e a Rede Apoiar vem e te mostra o que é essencial. A boia é bom a gente já usar se a gente já não sabe nadar. Então, por exemplo, já sei que quero engravidar ou estou grávida, tenho muitas dúvidas, sei que esse é um mundo muito novo para mim, vou lá no meu salva-vidas, logo na Rede Apoiar. A analogia veio de justamente a gente salvar essas mães desse momento de desespero, de insegurança, de medo. Então a Rede Apoiar é uma boia que a gente lança e resgata vocês de todo esse medo, de toda essa insegurança e traz para o caminho da informação. E traz para o caminho da luz, da maternidade que todas vocês merecem. De uma maternidade leve, que vocês curtam os momentos, que vocês consigam passar pelos desafios, que vocês consigam atravessar as adversidades e as dificuldades e que o que é mais importante sempre prevaleça. Saúde e segurança. Informação salva vidas mesmo, assim, sabe? E te ajuda, como eu realmente estava ali no momento vulnerável, difícil, aquilo me resgatou de alguma forma, sabe? Eu gosto do jeito que ela pontua as coisas e da forma como ela tem um embasamento realmente sobre aquilo. Nunca é um achismo, nunca é uma opinião só dela, né? Ela realmente estuda sobre aquilo, ela sabe explicar. Não existe nenhum momento onde a gente faça alguma pergunta e que ela não tenha realmente um embasamento sobre aquilo. Então eu acho que é isso que deixa a gente tão seguro no que ela fala.
fala, né? Porque não é só, eu acho que não deve usar perfume. Não, ela explica o porquê, ela demonstra as consequências. E o melhor de tudo, né? Ela deixa claro que, olha, eu tô dando um conselho, né? Uma indicação como médica. A escolha como pai e mãe é sua. Então isso deixa a gente bem seguro de decidir de fato o caminho que a gente vai seguir com o nosso filho. Eu gosto muito dos conteúdos que tem convidados, né, profissionais especializados. Acho que isso enriquece muito o conteúdo. A riqueza de detalhes ali, da quantidade de vídeos mesmo, como o conteúdo se divide, realmente sendo bem completo. Acredito que toda a informação realmente que a gente precisa, tanto técnica mesmo, né, que muita gente não tem acesso ali, desde um conteúdo sobre febre, por exemplo, com todas as informações de conselho de pediatria mundial, enfim. A coisa simples, a dica simples mesmo, que realmente ajudam a entender que nem tudo também é tão complexo, sabe? Eu acho que eu sempre tive esse cuidado, mas de ir entendendo de verdade de que não era só informação técnica que elas precisavam, que vocês precisam, né? Que toda mãe precisa. É de acolhimento, é de apoio, é de suporte, é de dar risada, é de ser um atendimento, uma consulta, por exemplo, leve, bacana, sabe? Que a gente ri, que a gente brinca e que a gente conversa também sobre as coisas técnicas e explica e orienta e tira as dúvidas. Eu tive muita dificuldade no começo com a amamentação. Quando eu entrei na Rede Apoiar, eu já conseguia amamentar exclusivo, mas eu ainda não estava com um estoque tão grande de leite. E era o meu objetivo, porque com 2 meses eu voltei a estudar. Eu voltei para a faculdade, então eu já deixava meu filho com o pai, com minha mãe, para poder estudar. Então eu tinha que ter um estoque bom. E eu não estava tendo um estoque tão grande, eu consegui estocar ali no máximo para a semana. Então, para mim, ajudou bastante. Eu consegui também aprender o protocolo americano de armazenamento, então eu consegui estocar muito leite. Eu sempre tive muito leite, então eu consegui também trabalhar a questão da minha hiperlactação, como controlar, como aproveitar as ordenhas para poder estocar. Eu consegui também fazer doação, principalmente com essa questão da aula da ordenha, que assim, para mim, eu acho que eu já sei ela de trás para frente, de tanto que eu assisti. E recomendei para outras pessoas também. A saúde é meio que virou mercadoria e ela é acessível, ela dá informação tanto para quem tem condições de ter o pediatra para chamar de seu, como ela fala, né? Para ir no SUS, ela valoriza muito o SUS. É necessário uma vila inteira para se criar uma criança, né? Mas eu confesso que nos 3 primeiros meses eu me fechei, eu nem lembrei que existia o grupo de mães. E isso, para mim, foi péssimo. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria pedido ajuda. Porque eu me fechei num lugar de, mesmo sabendo que a gente aprende a ser mãe, eu me fechei num lugar de, não, eu sei o que é melhor para minha filha, eu vou fazer e tal, eu não quero conversar com outras mulheres, sabe? Eu me fechei. E isso para mim foi muito ruim, porque eu achava que só eu não dormia, só eu passava por dificuldades, só eu tinha desafios na maternidade. E quando eu escolhi me abrir e começar a compartilhar no grupo, eu falei, olha, acontece na casa de fulano também. Foi assim um afago pro meu coração, porque mãe de primeira viagem você precisa conversar com alguém. Então o grupo, em qualquer hora que você coloque, tem uma mãe que já tem um neném de 1 ano, de 2 anos, que já viveu aquilo e vai saber te ajudar. Essa rede fez total diferença quando eu mandei, né? Ninguém nem conhecia direito, mas eu mandei, compartilhei a minha felicidade em engravidar e as mães felizes comigo ali naquele momento. Ali eu entendi que era uma rede de apoio mesmo, né? Como diz o próprio nome, e não só onde eu iria estudar para aprender um pouquinho do que é ser mãe. Muito do que algumas mães compartilham, ou eu já passei ou eu tô passando. E é muito bom para poder confortar o coração. Eu comecei a sentir falta disso, de outras mães, de experiências, porque ao meu redor tinham pouquíssimas pessoas que tinham bebê há menos de, 5 anos, então até para conversar, um conselho, nossa, o que me aguarda? Então eu senti muita falta disso, decidi entrar. E assim, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu conheci muitas pessoas e assim, eu dei muita sorte, porque eu entrei em uma época que tinham vários bebês com 2 meses, então todas as mães estavam passando pela mesma fase, a gente conversava todos os dias pelas mesmas coisas. As madrugadas eram assim, certeiro, 2 da manhã e 5 da manhã, a gente conversando no WhatsApp, então foi uma fase muito boa, eu fiz amizades muito legais. Ai, a minha diversão nas madrugadas eu adoro. Não, o grupo de mães é maravilhoso. Tudo que eu tenho dúvida eu coloco lá, a gente compartilha experiências, a gente fala
nossos receios também. Esses dias mesmo uma menina colocou a foto da farmacinha que ela tá montando pro filho dela que ainda vai nascer. Então assim, a gente vai compartilhando experiências e também vivendo um pouco, né, das fases da outra. Eu gosto bastante. Traz uma segurança muito grande em você estar em uma comunidade com outras pessoas com os mesmos objetivos, que é buscar ali fazer o melhor em termos de ciência, de cuidados para seu filho, para a gestação. Estar cercado de bons profissionais e realmente ter segurança para você maternar. Então, até hoje, quando algumas amigas falam, tipo, como é a consulta? Tipo, qual é o tipo de fé? Será que... Eu não sei como é que minha pediatra tá sendo. Eu falo, gente, entra na Rede Apoiar, que lá você vai ter tudo, conhecimento literalmente sobre tudo. Conhecimento desde a gestação até a fase já de criança. Então, é fundamental. Então, a transformação não é só sobre conteúdo, não é só sobre informação, não é só sobre pediatria. De jeito nenhum. É sobre transformação pessoal, é sobre transformação de vida mesmo. E aí, quando a gente fala de uma mãe, a gente fala de uma família inteira se transformando. Porque essa mulher, neste momento, é ela que vai ditar as regras, é ela que vai criar essa criança, inclusive, com tudo que ela está acreditando e passando para essa criança. Então, no fundo, eu transformo gerações. Eu consigo fazer isso com informação, com empatia, com apoio, com dedicação, com esforço. Essa mulher se transforma em todos os sentidos em uma mulher melhor, em uma mãe melhor, porque ela tem mais confiança, porque ela não tem mais medo, porque ela sabe o que fazer, porque ela enxerga coisas que ela não enxergava antes, porque ela aprende sobre coisas que ela não sabia antes, que ninguém tinha ensinado antes. E aquilo faz uma transformação pessoal em você. É impossível, gente. Quem mergulha de cabeça na Rede Apoiar e vem comigo de verdade, como eu falo, essa pessoa muda, essa pessoa nunca mais será a mesma. E o mais importante, ela vai transferir isso para a próxima geração. Ser mãe para mim é maravilhoso. É desafiador para todo mundo, porque é um novo mundo, né? Que a gente encara agora com uma pessoa para poder criar e cuidar. Tinha uma semana só que Daniel tinha nascido, e aí tava só eu e ele, no momento de conexão ali, após a amamentação. Que eu parei e olhei para ele, eu falei, meu Deus, isso aqui é o que eu sempre sonhei. É um amor incondicional, assim, que eu falo para todo mundo. Eu poderia imaginar. Antes eu imaginava como ia ser, como era o amor. Mas você só sabe mesmo sendo. Então eu descobri isso. Que, tipo assim, a gente pode imaginar o que for. Não chega nem perto do que a gente pode imaginar. É algo muito maior. Muito maior. Eu falo, é um amor que chega dói o coração, dói a nossa alma. Eu sinto que Deus me confiou, assim, uma alma e eu preciso fazer daquela alma uma alma boa, uma alma caridosa, uma alma íntegra. A maternidade em si é padecer no paraíso, de fato. Não existe nada que eu ame mais do que o meu filho hoje. Meu Deus do céu. Oi, gente, eu tô saindo do puerpério ainda, viu? Nenhuma das minhas conquistas profissionais, nem o meu casamento, assim, eu acho que me completa tanto do que ser mãe de Pedro. Mas ao mesmo tempo é desafiador. Você faz tudo o que você pode, você sabe que você tá dando o máximo de você e você ainda acha que é muito pouco. Porque aquela criança merece o mundo. E às vezes você tá exausta. Nossa, muito cansada. Mas aí ele sorri. E tipo, tudo muda. Você começa a sentir falta de pequenos momentos que naquela época você pensava assim, não aguento isso mais. Então hoje eu já tenho um outro olhar até para situações difíceis que começam a acontecer. Hoje eu tenho um olhar muito diferente para quem eu era quando o Bento nasceu. E eu espero um dia poder viver a experiência de ter um filho de novo com o olhar que eu tenho hoje. A maternidade, para mim, a maternidade para a Mariane tem sido uma escola de aprender a não ser egoísta, a pensar só em mim. Eu já não posso mais pensar só em mim, eu já não posso mais agir só pensando em mim ou no meu esposo. Uma escola que não é fácil, que às vezes parece que eu vou reprovar o tempo inteiro. Parece que eu estou de prova final todos os dias. Mas no final das contas eu passo. No final das contas dá tudo certo. Parece que o que existia antes já não tem valor e o que vem agora é muito melhor. Então a gente anseia pelo primeiro sorriso, a gente anseia para ver os desenvolvimentos, a gente anseia para ver essa criança crescer, né? Para ser amada de volta. O fato de ser reconhecida
como mãe, Pedro, é maravilhoso, porque para muitas pessoas eu não sou mãe, porque eu não tenho meu filho, né? Ela às vezes é uma maternidade super questionada, porque que mãe que é que não teve filho, que, né, que não trocou fralda, né? Então eu me sinto muito honrada, me sinto muito feliz. O que eu mais tento hoje é proporcionar para outras mães recentes o que eu não tive naquela época, que é acolhimento, cuidado, aconchego, sabe? Então, eu acredito que mudou isso também, a forma como eu trato outras mães. E eu vejo que eu falhei muito com mães que foram mães antes de mim. Como mães, nós tomamos para si uma responsabilidade tão grande que, às vezes, o que a gente enxerga como erro, na verdade, é aprendizagem. Nós estamos tentando. Todos os dias é uma tentativa. Hoje não deu certo de um jeito, amanhã eu vou tentar de outro. Mas a culpa, se nós dermos espaço, ela se cria e ela vai ficando maior e maior e maior. Eu olho para minha mãe e via uma mulher muito forte, sabe? Uma mulher muito completa, muito inteira. E eu falava, gente, eu nunca vou conseguir ser 10% do que a minha mãe era, sabe? E hoje, olhando para mim, eu acho que eu consigo pelo menos ser 1% parecida com o que a minha mãe era, sabe? Então eu quero que a minha filha olhe para mim e sinta a admiração que eu sinto hoje quando eu penso na minha mãe. Foi atendendo crianças e famílias que eu descobri que eu acho que eu nasci para isso, de verdade. Eu olho para trás agora e as pessoas perguntam, você faria outra coisa? Não sei, eu não sei dizer outra coisa que eu faria. Eu realmente acho que eu nasci para isso. Eu realmente acredito que a gente tem um propósito na vida e graças a Deus eu encontrei logo esse propósito, sabe? Eu me importo de verdade com cada família que eu atendo, com cada pessoa que entra na Rede Apoiar, por exemplo. Sabe, isso é crucial para mim. É a minha vida, é a minha escolha, é a minha decisão diária. Quando ela me abraçou, quando ela falou que meu filho ia ficar bem, quando eu vi que a preocupação dela era real com a minha criança, ela já ganhou o nome dela em todas as minhas orações. A gente tem milhares de famílias hoje transformadas, quase 3.000 famílias transformadas e é impossível eu dizer para vocês, essa é a história e tal. Tem várias, tem pessoas que realmente assim mudaram a vida, mudaram a forma de pensar, mulheres que estavam assim no fundo do poço, mulheres que estavam depressivas, pós-parto e que foram resgatadas e que a gente conseguiu salvar, mulheres que se apoiaram e se apoiam de verdade até hoje no grupo e que uma agradece a outra, assim, também, isso também é muito gratificante pra mim, não é só sobre mim a Rede Apoiar. A Rede Apoiar é muito maior que eu. Eu sou a cabeça, eu sou o rosto, eu sou o guia, eu sou o mestre, vamos dizer assim. Mas a Rede Apoiar é muito grande no sentido de transformação de verdade, porque ela depende de todo mundo que está ali dentro. E eu sempre falo, sem essas pessoas que acreditaram e acreditam em mim e na Rede Apoiar, a Rede Apoiar não seria possível. A gente tem aí 4 anos agora, já conquistamos muitas coisas, já ajudamos muitas famílias, já impactamos de forma imensurável a vida de inúmeras pessoas, tanto dentro da comunidade quanto com os conteúdos gratuitos e o impacto que essas informações de qualidade vão reverberando, porque a informação ela se multiplica, então a gente não tem nem como mensurar o impacto que a Rede Apoiar ele já causou nos produtos digitais, de livros, físicos, enfim. Então eu vejo isso como o início. A gente tem aprendido, a gente tem procurado encontrar outras soluções para outros problemas e dificuldades dentro da gestação, dentro do pós-parto. Então, eu acredito que realmente é o início e tem potencial para alcançar muito mais pessoas e impactar ainda mais famílias. Hoje, quando você pensa em quase 3.000 famílias, 16 países e todos os estados do Brasil marcados pela Rede Apoiar, o que você sente? Eu fiquei muito chocada com isso. Eu fiquei muito chocada com essa informação. Eu tenho alunas de todos os estados do Brasil. Eu tenho alunas morando em 16 países diferentes no mundo. Eu queria algo grande, sempre quis, e eu consegui. Então o que passa é orgulho mesmo. Eu tenho muito orgulho, de verdade, assim, sem papas na língua mesmo, assim. O que eu tenho é orgulho de ter criado a Rede Apoiar.